Pessoal, e sem perder tempo, a gente pega a BR-316 e se manda para a primeira capital do Piauí. Oeiras, que respira história. Olha aqueles casarões lindos, viu? Que guardam objetos, memórias que falam tanto do nosso povo, da nossa gente, né? E sem falar das fazendas, espaços utilizados para a pecuária, setor importante para a economia da cidade e do nosso estado também. Mina de ouro. Esse é o real significado em latim da palavra oeiras. E que de fato é rico em histórias, tradições, religiosidade e em atividades envolvendo a agropecuária. E foi no final do século XVII que a história da cidade iniciou. Nesse período, surgiram as primeiras ocupações portuguesas, num local que até então pertencia a indígenas. A ocupação do Piauí se deu justamente por conta, a ocupação europeia, né? No Piauí se deu por conta da atividade pecuária, e o Domingos Afonso Mafrense é responsável pela chegada da colonização portuguesa no Piauí. O Domingos Afonso Mafrense, ele ocupou esse território aqui, estendeu seus domínios por todo o território piauiense praticamente, e a partir do momento em que ele morre, ele, como não deixa herdeiros, ele deixa em testamento a passagem das fazendas desse território para os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, e essa posse dura até os últimos anos do século XVIII, quando os jesuítas são expulsos do Piauí e dos territórios coloniais de Portugal. Aos poucos, famílias foram se instalando, ocupando terras e construindo fazendas. A pecuária passou a ser a principal atividade econômica do local por muitos anos. Oeiras se desenvolveu tanto a ponto de receber o título de capital do Piauí por quase um século. A manutenção do patrimônio em Oeiras e, claro, em outras regiões, ela tem esse lado que, para hoje, a atualidade, ela pode ser revertida para uma diversificação econômica, porque a atividade econômica numa cidade do interior como Oeiras é uma atividade econômica ainda muito restrita. Então, Oeiras tem essa especificidade, essa coisa mais especial dela, que só ela tem no Piauí, que é a questão histórica. Em 1880 foi construída a Fazenda Lagoa do Tabuleiro, que pertence a uma das famílias mais tradicionais da cidade. O local preserva janelas, portas, paredes e uma arquitetura colonial típica da época. Essa fazenda ela preserva algumas características daquele período, como, por exemplo, o formato em L, né? Que é uma característica arquitetônica típica daquele período. A varanda também, toda aberta, também é uma característica daquele período. E, claro, o telhado é preservado da maneira como era feito, as linhas, as ripas, todas preservadas da maneira que era feito naquele contexto do século XIX, ainda sob influência do Brasil colonial. A propriedade fica a 10 quilômetros do centro de Oeiras. É uma típica fazenda bastante tradicional, com muitas histórias para contar, que já atravessa a quinta geração. Por muitos anos, a cidade de Oeiras tinha a economia baseada na criação de gado. Bom, e a gente está aqui ao lado do último campus, ele que faz parte dessa quinta geração da fazenda. Para você, como é preservar essa história da sua família, o último? Porque a gente observa que cada detalhe dessa fazenda, de fato, ainda é preservado. A história do Piauí, ela se entrelaça com as origens das fazendas como modelo de negócio com a pecuária extensiva, né? E essa história do ruralismo oeirense também é um atrativo turístico da região, porque faz parte da identidade do Piauí essa característica das fazendas, né? E a gente vem com essa intenção de trazer essa preservação justamente para favorecer esse conhecimento histórico dessas potencialidades do turismo rural. A fazenda já chegou a ter 800 cabeças de gado. Com o tempo, esse número foi se reduzindo, mas sua atividade ainda é centrada na pecuária. O vaqueiro aposentado José Viana dedicou boa parte da sua vida a essas terras. A minha rotina aqui era rebanhar o gado para cá,
ir lá pro açude, fechava a posteira. O gado vinha pra cá, que aí o sujeito, o gado, botava o gado para beber. Aí de lá, eu vinha de lá pra cá na frente, chamando o gado. Eu trazia o gado de lá pra cá, era somente para ver, pro gado conhecer, me conhecer, para eles lambeçá-lo. Era isso aí. Hoje, quem cuida da boiada é o Júnior, um vaqueiro estilizado que trocou o cavalo por um meio de transporte, digamos, bem mais rápido. Pego a moto, vou dar uma volta lá no açude para saber como é que tá a vida mais moderna hoje em dia, né? E a rotina sempre é essa. Eu levanto 6 horas da manhã, aí o gado tá aqui no curral. Aí eu vou tirar o leite, depois que eu tiro o leite, eu solto o gado e aparto o bezerro, né? Para seguinte da manhã. E é do leite desse gado que se faz um alimento bastante tradicional desde o período colonial, a coalhada. O processamento da coalhada, ele começa mesmo pós-ordenha do leite, que parte do leite, ainda cru, é separado para coalhar. Aproveita-se uma parte do soro da coalhada do dia anterior e coloca-se no leite e deixa ele em repouso. E aí vem a fermentação natural desse leite. A outra parte do leite vai ser servida para fazer o quê? Para fazer o requeijão e fazer a manteiga. A coalhada, ela coloca-se num prato, a coalhada, e ela crescida. Pode ser de açúcar, pode botar também farinha, e muitos também gostam muito de colocar com a rapadura ralada. E é um alimento também muito nutritivo e muito saudável. Ceissa aprendeu a fazer coalhada ainda criança, ao ver a mãe preparar para toda a família. O alimento faz bem para a pele e para o funcionamento do intestino e se baseia na coagulação do leite. As coalhadas da Lagoa do Tabuleiro têm um sabor especial por conta do gado que come um pasto, e esse pasto tem todo um diferencial que dá um sabor específico e reconhecido. Quem come a coalhada, quem bebe o leite, quem come o requeijão da Lagoa do Tabuleiro, sabe que é da nossa região, da nossa terra. Seja na zona rural ou na zona urbana, em todo lugar que andamos na cidade de Oeiras, fazemos uma verdadeira viagem ao passado. Como o vaqueiro é importante para o nosso estado, hein? Olha, que coalhada deliciosa. Olha, mas eu não vou mentir para vocês, eu gosto da nata, do leite no cuscuz quentinho. Eita, é muito bom, viu? Lembra muito a minha infância.